mente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo. Aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Engraçado que a gente sempre ouvia falar que quando a gente vem para essa família, a gente junta todos os desafetos para poder se reorganizar. E não é bem assim. Nós podemos vir, sim, com alguns dos componentes da nossa família que sejam desafetos, mas a grande maioria são espíritos afins, são espíritos que se já encontraram em outras passagens. E aqui no item 8 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, é falado do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Laços de sangue não estabelece os laços entre os espíritos, mas sim o da simpatia. Vivências em vidas anteriores, amigos podem se dar muito melhor do que os irmãos de sangue. Mas pode também acontecer de nós pertencermos a famílias que mais parece sermos unidos pelo ódio. Com certeza isso ocorre para que possamos nos reajustar e aprendermos a perdoar e amar ao nosso inimigo. Então, reajustes, sim. Para isso que nós estamos encarnados com determinadas pessoas, ou então, necessariamente não precisa ser as pessoas que fazem parte da nossa família. Pode ser pessoas do nosso trabalho. E, por uma situação qualquer, aquilo, uma palavra que foi dita de uma maneira que a gente ouviu errado, já vira uma guerra nuclear. Então, nós estamos sempre próximos daqueles que nos amam e nos amaram, mas também aqueles que nós precisamos nos reajustarmos. Somos defrontados em todos os departamentos da família humana pelas ocorrências da aversão inata. Pais e filhos, irmãos e parentes outros, não raro, se repelem desde os primeiros contatos. Como pode existir aqueles casos, nasceu a criança, todo mundo apaixonado pela criança. E aquele pai tem aquela sensação de que não era bem aquilo que ele queria para a vida dele. Que aquele ser parece um ser estranho, que não faz parte daquele núcleo aonde ele estava vivendo. O ciúme desse pai para com esse filho, ou aquela mãe que repele aquele filho. Eu não sei se tem uma conexão com a depressão pós-parto. Será que é porque aquele filho que chegou é um desafeto que ela está tendo que recebê-lo? É uma dúvida que eu tenho. E claramente verificáveis os fenômenos da hostilidade entre adultos e crianças trazidos pelo imperativo do berço à intimidade do dia a dia. Por isso, viemos ao mundo pequenos e indefesos, para que nossos pais aprendam a nos amar e nós também nos sentirmos acolhidos. Claro que existem exceções que se pronunciam até mesmo no ventre da mãe, o repúdio da mesma ou do pai. Existem situações que a mãe não aceita aquela gravidez de maneira nenhuma. Apesar de estarem num casamento ou numa relação amorosa, ela repele aquele feto desde a hora da concepção. Então, são realmente os reajustes que todos nós precisamos passar. Pais existem nutrindo antipatia pelos próprios rebentos, desde que esses rebentos lhes surgem no lar. E existem filhos que se inimizam com os próprios pais, tão logo senhoreiam o campo mental nos albores da encarnação. Tudo palavra bonita, né?
mas quer dizer o seguinte, a partir do momento que a mulher fica grávida, começa o ciúme. Existem muitos casos de abandono. É só a mulher falar que está grávida, parece que o homem some, desaparece. Tem alguma razão de ser. Se eles estavam tão bem até aquele momento, por que dali para frente não continuar? Arraigado no labirinto de existências menos felizes, de certo que o problema das reações negativas, culpas, remorsos, inibições, vinganças e tantos outros está presente no quadro familiar, em que o ódio acumulado em instâncias do pretérito se exterioriza por meio de manifestações catalogáveis na patologia da mente. Nessa base de raciocínio, determinada criança terá sofrido essa ou aquela humilhação da parte dos pais ou tutores e se desenvolveu abafando propósitos de desforço, com o que intoxicou a si mesma no curso do tempo, e certos pais haverão sentido inesperada animosidade por esse ou aquele filho recém-nato, alimentando ciúme contra ele, embora sufocando tal sentimento, com benéficas atitudes de convenção. Não muito raro, os cadastros policiais registram infanticídios em que os pais ou mães aniquilam o corpo daqueles mesmos espíritos aos quais favoreceram com a encarnação na Terra. Existem também muitos casos de abandono ao recém-nascido, infanticídios, nos horrorizando, né? E se não fosse a nossa compreensão pelo Espiritismo, permaneceríamos em conflito de entendimento. Mas nós precisamos tentar sublimar esses sentimentos e tentarmos auxiliar essas famílias a se perdoarem e se amarem, que é uma situação dificílima. Quando nós ouvimos falar que uma mãe pegou um bebê, colocou num saco plástico, jogou na lagoa da Pampulha, eu não sei qual o sentimento que vocês tiveram quando ouviram essa notícia. Para mim foi desesperador. Eu fiquei imaginando aquele bebê sendo jogado, sufocado, e como é que essa mãe teve coragem de fazer isso? Aí é que a gente volta para a compreensão e o entendimento do Espiritismo. Não é perdoado isso, de maneira alguma. É inconcebível isso. Mas o que nós precisamos? Acolher essa mulher, acolher esse bebê. Vai ser necessário um acompanhamento psicológico, porque, com certeza, uma disfunção mental também está relacionada a esse fato. E é muito difícil. Então, quando nós orientamos que sejam procurados pessoas especializadas, psiquiatras, psicólogos, para dar uma sustentação para essas pessoas, não é de maneira à toa, não. É porque realmente existe, além do fato anterior a essa existência, existe o fato da existência terrena, da nossa vida agora. Então, a nossa preocupação como espíritas e como qualquer outra religião é acolher e tentar auxiliar e entender aquele processo pela qual essa mãe ou esse pai estão passando. Quando você ouve que um padrasto simplesmente espancou um bebezinho, como é que a gente entende isso se não for através da nossa compreensão como espíritas? É muito difícil. É a mesma situação quando recebemos os nossos irmãos nas nossas reuniões mediúnicas e não fazermos o julgamento. É muito complicado nós conseguirmos isso. Por quê? Nós somos humanos. Nós temos os nossos princípios. Mas nós
precisamos respirar fundo e fazer com que essas pessoas sejam atendidas e sejam acolhidas também. É fácil? Eu não acredito. Então, nós temos que nos prepararmos para podermos auxiliar a essas pessoas de alguma maneira. É o mesmo caso de casais namoram, ficam juntos, casam, ou é o companheiro, a companheira, de uma hora para outra, um quer matar o outro. É o despertar de animosidades antigas, ou então da própria existência agora, que vem situações que foram vividas com outras pessoas que acabam interferindo naquele relacionamento. É cada dia mais difícil a gente poder aceitar o feminicídio, o infanticídio, mas é aquela velha história. Não julgarmos para que não sejamos julgados. Indubitavelmente, o tratamento psicológico visando a cura mental e a sublimação da personalidade é o caminho ideal para semelhantes pacientes. Urge entender, porém, que médicos e analistas humanitários conseguirão efetuar prodígios de compreensão e de amor, liberando enfermos dessa espécie. No entanto, o estudo da reencarnação, toda parte encontramos companheiros e companheiras lesados pelo comportamento de parceiros escolhidos para a vivência sexual e que, por isso mesmo, adquirem, depois de prejudicados, o direito natural de se vincularem a outra ligação ou a outras ligações subsequentes, procurando companhia ao nível de sua confiança e respeitabilidade. Reportamo-nos ao impositivo da lealdade que deve ser respondida com lealdade, seja qual for o tipo de união em que os parceiros se comuniquem sexualmente um com o outro, sustentando o equilíbrio recíproco. Desculpa. Encontramos casais que, ao se unirem sexualmente, que após se prejudicarem, pois não seria a união de almas, mas somente de corpos, que se separam e encontram outra pessoa para serem verdadeiramente felizes, rompendo vínculos maléficos, parece que cumprindo a missão de tentarem se reajustarem, mesmo que não consigam totalmente, já deram esses primeiros passos. É aquela situação. Se unem, se separam. Naquele primeiro casamento, naquela primeira união, chegam a um ponto de se ofenderem, de se maltratarem, de traírem. E aí fica aquela situação, eu errei, aonde que eu estava, que eu não percebi, qual é o modo que eu tenho que agir daqui para frente. E mais para frente encontram o parceiro ou a parceira que vão fazer com que aquela vida que foi sofrida lá atrás deixe de ter razão de existir. É onde se unem por amor, e esse amor persiste uma vida toda. É o caso dos namoros, né? Para que existem os namoros? Para a gente ir se conhecendo, para a gente ir entendendo, mas tem a paixão, a ilusão. Não, mas se essa pessoa não age dessa maneira, mas quando eu me juntar a ela, vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. E nem sempre é assim. Aí, mesmo assim, insistem, casam, ficam juntos. Aí, com o passar do tempo, vai se percebendo que aquela pessoa não é tão correta nas suas situações familiares,
não dá o devido carinho ao amor àqueles filhos que tiveram juntos, que muitas vezes agem de uma maneira não exemplar, e aí vai se desgastando aquela relação. E assim como há o desgaste físico, há o desgaste emocional, espiritual, e a gente sempre tem que pensar que nós somos, aliás, nós viemos para sermos felizes. E essa felicidade não quer dizer que a gente vai ser aquele bobo alegre, né? Tudo tá bom, tudo tá lindo, tudo maravilhoso. Não, nós temos os nossos percalços de uma vida em conjunto, isso é mais do que natural. E ter o entendimento de que aquela relação já havia sido programada anteriormente. E que nós, como seres humanos, nós temos o direito também de errar. Pode ser que nós tenhamos errado no primeiro namorado, no segundo, no terceiro, no primeiro marido, segundo marido. Mas aí nós temos que analisarmos também o que nós fizemos que poderíamos ter feito diferente. Não é só julgarmos o outro, é avaliarmos o que nós poderíamos ter feito. Na primeira traição, sentar, falar, conversar. Na segunda, olha, bastou. E chegar ao ponto de dar um ponto final. É um sofrimento que vai se prolongando. E muitas vezes a gente não tem essa noção. É aquele sofrimento que vai interiorizando. Aí vai se tornando uma pessoa magoada, uma pessoa mais fechada, não tão feliz. E aí, quando há a ruptura desse casamento, ou desse namoro, desse noivado, aí começamos a nos sentir, mas primeiro revoltados, depois nós nos sentimos responsáveis, sendo que nós podemos, de uma maneira racional, pensarmos o que eu poderia ter feito de diferente para não chegar nesse ponto. Só que nós não somos racionais o tempo todo. Nós somos amorosos, nós somos responsáveis, nós pensamos naqueles que fazem parte do nosso círculo familiar. Nós pensamos o que vai ocorrer com os nossos filhos se houver essa ruptura. Muitas vezes a ruptura acontece com as crianças muito pequenas e que é muito comum a gente perceber que esses pais, eles se desligam dessa família como se ela nunca existisse. É aquele pai que não se sente na obrigação nem de alimentar esses filhos, como se fossem inimigos dele, como se nunca tivessem feito parte da vida deles. E é uma outra situação que a grande maioria são as mulheres que ficam com esses filhos. Claro, toda regra tem exceção. Muitas situações, as mulheres acabam tendo que sustentar a si e a esses filhos. Quando nós pensamos que 60%, quase 60% das mulheres que se separam, elas é que ficam responsáveis como pais e mães desses filhos. O que isso vai acarretar numa outra encarnação para esses espíritos que estão sendo abandonados agora? Foi contado para a gente uma história, era uma mulher muito rica, e todos os filhos que ela concebeu, ela abortou. E isso foram vários filhos, mas ela não queria estragar o corpo, ela não queria deixar de ser jovem. Essa mulher chegou a um ponto que desencarnou. Numa próxima encarnação, ela teve que receber esses filhos, por
pendências do passado, que eles já estavam vindo para fazer parte da outra existência. E nessa outra encarnação, ela não tinha um parceiro fixo, ela teve 5 ou 6 filhos, cada um de um parceiro diferente. Situação dificílima pela qual ela passou. E no final da vida dela, quando ela já estava desencarnando, ela teve a lembrança de todas as outras passagens que ela abandonou esses filhos. E assim também são os maridos, são os homens, quando abandonam essas crianças. O que vai ser numa próxima encarnação? Será que esses filhos virão de maneira afetiva, carinhosa? Será que, mais uma vez, este homem ou esta mulher vai sentir aquela aversão por aquele ser que está ali? Então, nós, como seres humanos, precisamos sempre analisar qual o próximo passo que nós vamos dar em relação àqueles irmãos que chegam até nós. Existem amigos que são mais do que parentes para a gente. É um afeto tão grande que é como se fosse mais do que parentes, mais do que irmãos, mais do que pai, mais do que mãe. E aí são aqueles afetos do passado que se chegam a nós. Considerando o exposto, os participantes da comunhão afetiva, conscientes dos deveres que assumem, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas da indisciplina ou deserção naquele ou naquela que desistiu da própria segurança íntima para se tirar a leviandade. Justo ponderar quanto a isso, porquanto, em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que se revelam desleais aos próprios compromissos o culpado único da ruptura na ligação afetiva, mas, igualmente, o companheiro ou a companheira que, por desídia ou frieza, mesquinhez ou irreflexão nos votos abraçados, induz a parceira ou o parceiro a resvalarem para a insegurança no campo do afeto, atraindo perturbações de feição e tamanho imprevisíveis. Ponderando que o que causa a dor no outro precisa se examinar, procurar auxílio psicológico, entender até que ponto se ausentou de suas responsabilidades, a falta de companheirismo, o respeito a essa união, e o outro parceiro também fazer um exame de consciência para se eximir de falhas. Todos nós temos o dever de sermos felizes e fazermos aos nossos parceiros, companheiros felizes, para que possamos vir em outras encarnações melhores do que viemos nesta. Necessariamente, não precisaremos retornar com a mesma pessoa, mas o nosso aprendizado poderá nos tornar melhores. Muito obrigada. E se alguém quiser se posicionar, por favor. Eu Claro, graças a Deus. acho interessante porque Emmanuel ele tem uma capacidade de juntar aquela obra de Kardec com mais de 150 anos com um contexto atual que é fantástico. E eu acho interessante os termos que Emmanuel coloca para nos fazer refletir. Lá no início do texto, Emmanuel coloca que existem aversões que são inatas, ou seja, você já nasce com elas, você não tem opção. E aí a gente tem aquela coisa, não, meu santo não bateu. Coitado do santo, ele não tem nada com isso, deixa quietinho lá, gente. Quem não gostou da pessoa fui eu mesmo. Vamos pensar num contexto que às vezes essa versão ela é tão momentânea que a gente não sabe explicar de onde ela vem.
Existem muitos fatores que podem levar a isso. Pode ser que, por exemplo, se eu olho para uma pessoa e não gosto dela, pode ser porque ela tem características de outras pessoas que já me machucaram. Eu só estou transferindo para essa novata na minha vida a minha dor de agora. Pode acontecer que isso tenha explicação em outras vidas. Mas pode ser que aquele outro reflete também as minhas dores que eu não assumo para mim. Então me incomoda o tanto que o outro fala, porque eu também não calo a boca. É melhor não falar que o outro fala demais do que eu. Então, vários são os motivos. Mas pensando nessa linha de raciocínio do Emmanuel, nos levando a entender sobre as nossas relações, é muito complexo cedermos ao instinto das aversões inatas, porque podem ser justamente elas os pontos que viemos trabalhar nesta encarnação. E aquela assim, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Mentira, isso é lá baixo antigo. Não é verdade. Porque se fosse verdade, não tínhamos reencarnação, não tínhamos progresso do espírito e não tínhamos os mentores espirituais nos auxiliando. Então, cuidado e observem quais são as aversões inatas que cada um de nós temos, para a gente poder entender melhor sobre o que precisa ser trabalhado nessa encarnação. Eu achei muito lindo uma fala de Emmanuel sobre as patologias da mente. Ele coloca assim, que o ódio acumulado em instâncias do pretérito se exterioriza por meio de manifestações catalogáveis na patologia da mente. Emmanuel escreveu complexo, né? Mas o que ele está querendo dizer? Toda forma de sentimento que rompe a estrutura do amor, uma hora ou outra, vai te adoecer. Nossa, mas todas, todas. A professora minha sempre falava, todo excesso é patológico. O excesso de amor é patológico, mas o excesso de ódio também. Então, nesse pensamento de Emmanuel, gente, hoje nós temos tantas formas catalogadas de transtornos mentais que a gente fica impressionado. Hoje parece que para cada sentimento em desajuste você tem um rótulo para nomear a pessoa. Você pega um DSM, ele é dessa grossura e com 1 milhão de coisas ali sobre sofrimento mental. E Emmanuel está dando uma dicasinha ali para a gente, cuidado. O desajuste emocional de agora é fruto de um longo tempo em que você ruminou e guardou emoções e sentimentos que você não colocou para fora. E desta forma você adoece, e dessa forma as aversões nas relações humanas vão só aumentando. Porque é fácil conviver com alguém que está doente? É fácil conviver com alguém em depressão? Com um transtorno bipolar? Então, calma. Agora, se nós já estamos ali num processo patológico, um processo de adoecimento mental, Emmanuel já nos deixa uma segunda dica. O tratamento psicológico é necessário. Ah, mas se eu corto minha mão, eu vou no hospital e consulto um médico, não é? Se eu não paro de tossir, eu vou a um médico. Mas se eu estou em sofrimento mental, eu procuro minha melhor amiga que está pior do que eu para desabafar. Calma. A cada coisa, Deus deu a consciência de termos aquele que tem melhor condição de nos contribuir, de contribuir conosco. Então, no médico, a nossa patologia orgânica, mas ao psicólogo, a patologia da mente, a doença da mente.
Por que isso? Porque somos capazes de, trabalhando a mente, por consequência, trabalhar nosso espírito. E Emmanuel ainda deixa assim uma dica, que só Joana de Ângeles que vai desenvolver. A junção de entendimento do funcionamento mental à luz da doutrina espírita. Porque aí a gente não fica solto no conhecimento do espírito, a gente entra com muito mais veemência em entender como que a reencarnação acomete, como as leis de sintonia nos tocam, como a lei de causa e efeito para nós se torna visível e não teoria. E aí ele coloca assim, que se a gente entende a reencarnação, a gente entende a estrutura do salvamento. A gente tem muito essa questão ainda de buscar a salvação da nossa alma. Porque lá no Novo Testamento, Paulo fala para a gente que a salvação da alma está em crer em Jesus, está em acreditar que ele é o Filho de Deus e de propagar o seu evangelho. E Kardec já entende isso assim, olha, Jesus, ele é o Filho de Deus, porque ele cumpre as promessas, mas ele é o nosso Salvador, não se confunde com Deus, ele não é uma segunda pessoa da Trindade, ele é um espírito em evolução, governador do plano espiritual da Terra, que tutela o progresso espiritual dos espíritos. Nós levamos a mensagem do Evangelho na proposta de, reestruturando as nossas amarras, passamos por um processo de progresso e trabalhamos para que o salvamento de nossa alma seja com a responsabilidade nossa, que um dia cometeu os erros e saiu da harmonia para a qual fomos criados. Nós acreditamos em Jesus, mas como uma força motriz para o desenvolvimento do nosso espírito, e não na substituição da responsabilidade, colocando nele a obrigatoriedade de só por crer me tornar salvo. Não. É porque ele passou o que passou, que ele me encoraja a passar pelo mesmo se necessário, para que a minha relação com o Pai se estabeleça de uma forma uniforme, harmoniosa e íntegra. Então, o nosso processo de salvação, o entendimento espírita, é uma salvação operante. Porque a salvação entendida como angariar novos passos no plano espiritual e termos condições de habitarmos planos com espíritos felizes, ela passa o tempo inteiro por nós. Onde Jesus nos faz andar, mas ele não faz isso por nós. Então, quando ele coloca que na reencarnação está entendido esse processo de salvação, é porque nós estamos hoje na melhor versão. Na próxima encarnação, melhores ainda. E pouquinho a pouquinho, andamos, caminhamos e nos preparamos. Agora, se essa está difícil, trabalhe para que a próxima esteja menos. Porque ela virá. E o que vai ser dela depende só de cada um de nós. Né? E aí, lá no penúltimo parágrafo, Emmanuel coloca assim: observamos, no entanto, que em semelhantes domínios da alma, o apoio da fé religiosa se erguerá em socorro terapêutica. Gente, vou desligar minha câmera aqui, é só porque a internet está ruim, mas eu vou continuar falando. Por que ele coloca isso? Existem alguns artigos científicos hoje que colocam olha para vocês verem, 1970, 2024. Hoje tem artigos científicos falando o quanto a fé é promotora de saúde mental. Então, nós não estamos falando que existe uma fé que salva mais do que a outra. Não. Termos uma fé espírita, católica, evangélica, protestante, budista, qualquer uma. Ter um relacionamento com o sagrado
é propulsora, é propulsor de saúde mental. Então, por exemplo, quando nós estamos dentro de hospitais, é respeitado que ao católico receba a comunhão no leito do hospital, ao espírita receba o passe no leito do hospital. Por quê? Porque isso promove saúde mental e a saúde mental propicia melhoramento na condição de restabelecer a saúde física. É uma cadeia. Uma coisa está sempre ligada à outra. Existem, por exemplo, e eu achei isso incrível, dentro, uma pessoa conhecida faz faculdade de medicina, e a professora falou com ela, olha, tenha fé. Você não precisa de ter religião, mas estruture seu aspecto de fé. Porque dentro do exercício da sua profissão você vai precisar. Pelo limite da sua profissão, e principalmente para te ser uma fortaleza na condução da saúde mental durante todo o percurso de sua vida. E eu nunca imaginei que eu escutaria isso de um professor de medicina. Olha como que a gente já entende um contexto de fé diferente, não dogmática, mas uma fé participativa, uma fé que nos faz alavanca, uma fé que nos move, mas uma fé que promove saúde. E aí, Emmanuel coloca quatro condições que são indispensáveis para cada um de nós. Amar e desculpar. E já começou complicado. Amar e desculpar. Todas as duas coisas já são desafiadoras. Ele ainda coloca compreender e servir Jesus. Sabe de que eu lembrei? Paulo Estevão. Alguém já leu Paulo Estevão aí? Para mim, o melhor livro espírita de todos os tempos. Todo mundo tem que ler esse livro, gente, para chorar igual eu chorei horrores. Mas esse livro, uma mentora, eu não vou dar spoiler do livro, uma hora fala, tem uma frase que para mim é muito marcante. Ama, trabalha, espera e perdoa. Gente, amar, trabalhar, esperar e perdoar. Quatro verbos que acompanham a vida de qualquer cristão. E Emmanuel coloca aqui que amar e desculpar, compreender e servir. O amar a gente está trabalhando. Desculpar é um processo. Agora, compreender é muito difícil. Porque eu só compreendo o outro quando eu suspendo todos os meus julgamentos e acolho a pessoa por inteiro e não aquilo que me convém. Eu só compreendo o outro quando eu deixo de mim tudo aquilo que eu considero certo e errado para acolher ele de acordo com os direcionamentos morais dele. E o servir é não servir de qualquer modo, é um servir cristão. Igual um trabalhador da última hora, igual tem na parábola lá de Jesus. E por fim, Emmanuel tem um processo, de novo, pedagógico, de entender que, cuidando da criança de hoje, ensinando para eles essas leis do universo, por isso a evangelização infantil é importante, garantimos para o adulto, nas trilhas das reencarnações por vindouras, redenção dos próprios destinos, ou seja, a salvação dos seus espíritos. Está desligado o seu áudio. Não estou te escutando, não, Rosane. Não tá.
Alguém quer fazer algum comentário, gente? Sai e entra de novo. Não. Alguém quer comentar sobre essas versões aí? Não dá para entender, Rosana. É, nós vamos caminhando para o final. Lembrando aí que hoje a gente tem estudo às 7 horas de nosso lar, às 8h30 do Evangelho e o Espiritismo, todos dois online, todos dois vamos colocar os links no grupo, tá? Estão todos convidados e vamos fazer nossa prece. Rodolfo, você pode fazer a prece aí para nós? Posso sim, Faz para a gente, por é, favor. claro. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, em nome do Cristo, e agradecer a espiritualidade amiga pelo amparo e pelo estudo que foi feito. A gente sabe que a vida familiar, a vida conjugal, temos muitos desafios, né? Mas que os ensinamentos de Cristo sejam dominantes nas nossas vidas, nas nossas atitudes e na influência das nossas decisões, que podemos sim amar, perdoar, caminhar e agir conforme o Cristo, para que um dia, né, possamos chegar mais próximo possível aí dessa evolução. Vamos rezar uma Ave Maria, né? A, a pedido assim de todas as mães, de todas as famílias, de todas as reconciliações, de todos os reencontros e de todo o amor que ela pode, né, oferecer a essas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Um bom dia para todos e obrigado pelo estudo. Não. O seu áudio não voltou, tia Rosana. Gente, agradeço a todo mundo. Um abraço. Até mais tarde, se Deus quiser. Que assim seja. Tchau, tchau. Tchau.